À vontade aí. Graça e paz, irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja tão amada. Muito obrigado pelo presente que a igreja nos abençoou. Eu louvo muito a Deus, porque Deus nos deu o privilégio de ter uma vida muito abençoada. Nós somos muito alegres, felizes, mas nós somos ainda mais felizes por essa igreja. Nós temos o privilégio de estar aqui em Paranaíba tão pouco tempo e ser tão abençoados pela vida dos irmãos, pela companhia, pelo privilégio de ser igreja com vocês. Eu quero assim louvar a Deus por essa igreja, irmãos. Muito obrigado mesmo. Eu e a pastora, a gente sempre louva a Deus pela igreja, que nós podemos adorar, buscar a Deus, compartilhar aquilo que Ele tem ministrado no nosso coração também, gerado no nosso coração. E cada dia que passa nós ficamos ainda mais apaixonados por essa família. E nós sabemos que é o primeiro de dezenas e dezenas de aniversários até a volta do Senhor Jesus, porque nós vamos ver as nações incendiadas pelo amor, pelo poder de Deus, e Deus vai usar cada um de nós para isso. Eu tenho convicção disso, que essa igreja é como se fosse uma nave abençoadora das nações. Aqui é uma base que nós vamos abençoar as nações, e com todo o meu espírito eu quero dizer muito obrigado, irmãos. Nós deixamos muitos amigos e a nossa família lá em Jales, mas Deus nos deu ainda mais amigos, ainda mais mães, ainda mais pais, ainda muito mais casas, né, para a gente ser abençoado. E verdadeiramente nós vemos se cumprir o texto que diz, né, aquele que deixa sua família vai ter muito mais famílias, pais, mães, casas. E é uma verdade. Nós temos aqui vários pais, várias mães, nós temos a oportunidade de ter muitos filhos, e não tem coisa melhor do que viver em família. E nós temos uma igreja que é uma família. Por isso, muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe e retribua 100 vezes mais na casa, na vida de cada um dos irmãos. Obrigado, viu, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas por essa igreja tão especial. Obrigado pelo presente. Eu quero louvar a Deus também pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, algo que Deus tem tratado no nosso coração. E para nós é uma semana de festa, né? A festa do amigo nas células, e semana que vem, né, tem uma festa maravilhosa lá no Carnaíba, amém? Glória a Deus. Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres, amém? Glória a Deus. Que daremos nós ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, não tem como a gente retribuir, por isso que nós damos a Ele a honra, a glória, o louvor, nós tributamos a Ele. Amém? Vamos para a palavra então. Abra sua Bíblia. Salmo de número 37. Salmo muito conhecido. É uma palavra que o Senhor tem tratado no meu coração, e eu quero compartilhar aqui com essa igreja amada. Salmo de número 37, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Salmo de número 37, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleita-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Vou ler novamente esse último verso. Deleita-te do Senhor, ou deleita-se do Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Amado Espírito Santo, que privilégio poder estar contigo. Que privilégio nós podermos estar em família nesse domingo. Obrigado, Senhor.
Nós queremos te dar toda a liberdade. O Senhor é livre para manifestar cura, salvação, levantar líderes, batizar no Espírito Santo. Nós queremos mais uma vez reconhecer que o Senhor é o dono do culto. Aqui está a noiva, adornada, perfumada, e nós temos a alegria de celebrar o Senhor noivo, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Fique à vontade, nós queremos desfrutar do encontro de amor contigo. Por isso, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Nós queremos ter o teu abraço essa noite, sentir o teu perfume, ouvir sua doce voz. Todos nós que estamos aqui queremos sair daqui carregados, tomados de amor, tomados por tua glória. É que nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. A palavra dessa noite é o desfrutar do Senhor. O desfrutar do Senhor. Irmãos, não existe nada melhor para o ser humano do que ter prazer. O ser humano foi criado com uma capacidade incrível de ter prazer. Nenhum ser na espécie consegue ter tanto prazer como o ser humano. Nenhuma outra criação tem um cérebro capaz de ter tanto prazer como o cérebro humano. Não tem, nada se compara. Todo ser vivo precisa se alimentar, por exemplo, e comer, irmãos, é um prazer, sim ou não, irmãos? Já pensou você chegar lá na sua casa agora, Deus enviou um anjo, né? Jacó segurou o anjo, mas Deus enviou um anjo na sua casa. Aí chega lá, Deus enviou um anjo para fazer um churrasco de picanha lá na sua casa. Aí tá lá, irmãos, com aquele pão do céu que os israelitas comeram. Sabe, irmãos, aquela peça do cordeiro assim, irmãos, sabe aquela parte assim, aquele pernil assado, e você sente aquele cheiro maravilhoso. Aí a gente fala: Deus está aqui, aleluia. É ou não é maravilhoso, irmãos? As mulheres ter aquele manjar ou aquele mousse maravilhoso assim, ó, esperando depois daquele churrasco maravilhoso, ou aquele bolo de chocolate, irmãos, ou aquele sorvete com aquela calda de chocolate assim que desce assim, oh glória a Deus, né, irmãos? Isso é maravilhoso, irmãos. Comer é um prazer maravilhoso, irmãos. É Deus que nos deu essa capacidade de ter prazer na hora de comer. Nós temos o prazer de nos relacionar, irmãos. Coisa boa é a gente se relacionar em família, pai e filho, não é? Os que têm o privilégio de ter filhos, ou coisa boa é ter a companhia do filho, não é? Irmãos, o abraço do filho, nada substitui o abraço do filho. Esses dias nós visitamos uma pessoa muito querida lá de Jales, e ela teve filho há pouco tempo. E aí a gente estava conversando, e ela falou: gente, vocês têm que ter filho, é muito bom ter filho. E ela falava assim de boca cheia. Ela falou assim: olha, casar é bom, mas ter filho... Aí ela falou que ela ia falar que ter filho é melhor do que casar. Ela falou: não, ter filho é melhor que casar. Ela falou desse jeito. E eu comecei a rir, e eu falei: olha, tem coisas que eu vou conseguir só desfrutar o dia que eu tiver um filho, porque tem coisas que as palavras não traduzem, não é, irmãos? Como é que a gente poderia, por exemplo, traduzir o privilégio da salvação, de ter o Espírito Santo habitando em nós? Não tem como. Se a gente às vezes não consegue, irmãos, descrever uma comida assim maravilhosa, sabe aquela comida do céu, irmãos? Já teve oportunidade assim de comer aquele negócio, você fala: meu Deus, como é que eu consigo nomear essa comida aqui? É ou não é, irmãos? Tem coisas assim que a gente só fala: oh aleluia, glória a Deus, é bom demais te servir. É muito bom desfrutar de uma roda de amigos. É muito bom, irmãos, desfrutar de um filme bom que a gente gosta de assistir. Aqueles que são apaixonados em ler livros assim, que tem um prazer, pastora Ana Paula tem um prazer imenso
Pastora Ana Paula tira férias para ler livro, irmãos. Eu tiro férias para não ler livros. As férias dela, e ela chegou de boca cheia, tirou uns dias de folga, falou assim: eu pude ler livros assim, né? Eu falei: nossa, glória a Deus, Senhor, que capacidade que ela tem de desfrutar, assim, de livros. Eu prefiro churrasco de picanha, irmãos, né? Mas, irmãos, ter prazer e desfrutar, Deus nos deu, irmãos, o privilégio de desfrutar. Jesus, ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Irmãos, Deus nos deu a vida, Deus nos deu o privilégio de viver para desfrutar. Embora, irmãos, conquistar uma faculdade, uma formação, é um desfrute tão maravilhoso, irmãos. Quem já teve a oportunidade de passar por uma colação de grau, é uma alegria imensa. Casar, irmãos, casar é maravilhoso demais, irmãos. Todo mundo que pergunta para mim a respeito do casamento, eu falo assim: olha, chegou em mim, falou que está triste e é solteiro, eu falo: casa que resolve, né? Casa que resolve. Irmãos, casar é maravilhoso. Desfrutar do amor da esposa, namorar a esposa, o esposo, irmãos, só Deus para criar algo tão maravilhoso assim. Só que melhor do que tudo isso, irmãos, melhor que desfrutar da esposa, de namorar a esposa ou esposo, do que ter filhos, a coisa mais prazerosa, ou o mais prazeroso de todos, é o Senhor. Não tem coisa melhor do que desfrutar do Senhor. Nós podemos ter muitos prazeres na terra, irmãos, muitos desfrutes, mas não tem prazer, desfrute maior do que desfrutar de Deus, desfrutar do Espírito Santo, desfrutar da voz dele, irmãos. A voz do Senhor é doce até para nos repreender, irmãos. O Senhor é tão doce, Ele é tão amoroso, que até mesmo depois que nós cometemos assim pecados tão grotescos e horríveis, irmãos, Ele produz uma tristeza em nós que leva nós ao arrependimento. Ele sabe repreender a gente com amor, irmãos. Ele sabe nos corrigir pelo caminho da justiça. Nós vivemos, irmãos, um período tão desesperador que nós corremos de um lado para outro, trabalhamos, fazemos tantas coisas, nós corremos como nunca antes, irmãos. Nós temos uma gama de informação como nunca antes, e nós vemos uma geração que adoece como nunca antes. Nós estamos vivendo um período de em torno de 20 milhões de brasileiros, por exemplo, em torno de 20 milhões, isso diagnosticado, tem, por exemplo, doenças emocionais, especificamente a depressão. O Brasil é recordista na América Latina e no mundo, um dos recordistas no mundo de crises de ansiedade e tantas outras coisas. E pessoas que compartilham da nossa fé, pessoas da nossa família, que servem ao Senhor, que amam o Senhor. Nós nos preocupamos, corremos tanto, porque a gente tem tanta preocupação com o dia de amanhã, né? A gente tem conta para pagar, tem boleto, tem responsabilidade, é filho que tem que ir para a escola, tem que comprar material, chegou IPVA, não é? Esse mês. É tanta coisa, irmãos, e às vezes nós estamos na presença de Deus e nós não conseguimos desfrutar do maior prazer que um ser humano pode ter, que é o Senhor. Às vezes o pecado, às vezes as tentações ocupam tanto lugar na nossa vida que nós não conseguimos desfrutar de Deus. Deus nos deu o privilégio de ser a geração, irmãos, que vai contemplar a volta dele. Nós temos a oportunidade de desfrutar, irmãos, coisas no Senhor que nenhuma outra geração teve. Nenhuma outra geração, irmãos, teve o nível de liberdade que nós temos, de adorar, de servir, de pregar, de ser, irmãos, filhos de Deus, de poder dizer: olha, eu sou evangélico, crente. Irmãos, tá até bonito dizer, né, hoje em dia. Os nossos pais e avós na fé, irmãos, eram tão desprezados, tão humilhados, porque pelo simples fato de ser filho de Deus, de poder dizer que era crente, de carregar a Bíblia, né? Quantas pessoas perderam a comunhão com a família, irmãos, por preservar o privilégio de desfrutar do Senhor. Nós já vivimos em Jales
Meninas que o pai falou assim, que preferia ela ser prostituta do que ela servindo a Deus. E nós temos a oportunidade de estar aqui essa noite, desfrutando da presença dEle. Adorar, Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Que privilégio desfrutar do Senhor, irmãos. Tudo aquilo que nós vamos alcançar em Deus, tudo aquilo melhor que nós vamos desfrutar da nossa vida, vai passar pelo desfrute. Deus só nos leva em lugares que nós podemos desfrutar dEle. Se nós estamos desfrutando de coisas que nos distanciam do desfrute de Deus, isso não é de Deus. Deus tem prazer em estar conosco. Nós vamos desfrutar de coisas que nenhuma outra geração desfrutou, mas para isso nós precisamos aprender alguns princípios que nós vamos entender essa noite. Quantos aqui querem desfrutar de tudo aquilo que Deus tem? Quantos? Eu também. Eu quero desfrutar. E a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, para que nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem, nós precisamos quebrar a cultura da miséria. Diga assim, coloque a mão na sua cabeça. Fala assim, em nome de Jesus. Cultura da miséria. Sai da minha vida. Nós precisamos quebrar isso da nossa vida, irmãos, que é a cultura da miséria. Nós, irmãos, tivemos o desprazer de sermos colonizados, irmãos, debaixo de um jugo de opressão e de roubo. Todo mundo que vinha para o Brasil, por exemplo, vinha para tirar coisas. Por exemplo, nossas riquezas, nosso ouro, nossa prata, a madeira. Também as pessoas que moravam aqui foram dizimadas, escravizadas. Pessoas foram trazidas para cá, eu sou um exemplo disso, da África e de tantos lugares do mundo, não é? Acertei, né? Vim da África, né? Mas não vieram aqui para o Brasil para desfrutar. Vieram daqui para ser oprimidos. Nós fomos formados debaixo de uma cultura da miséria, debaixo da cultura da escravidão. Um escravo, irmãos, não desfruta. O escravo, irmãos, ele come para produzir algo. Você não vai ver, por exemplo, em nenhum lugar que tem escravo, por exemplo, ele tira férias. Um escravo, por exemplo, não pode ter um templo para adorar o Deus dele. Quem que lembra do povo no Egito? Quando Moisés chega para o faraó, que é o representante do diabo, e fala assim, olha, libera o povo para adorar. O faraó fala assim, esse povo está muito ocioso, por isso que eles querem adorar esse Deus. Vamos aumentar a carga de trabalho. Por isso que eles querem buscar mais a Deus. Eles estão com pouco serviço, eles têm que trabalhar mais. Porque se eles trabalharem mais, eles não vão conseguir desfrutar desse Deus. Vamos parar com essa conversa de adorar esse Deus. Nós vivemos sobre um jugo, irmãos, que nós temos que produzir. Nós estamos aqui para produzir algo. E Deus não nos colocou na terra, irmãos, numa lavoura. Deus colocou nós em um jardim. Jardim, irmãos, não é lugar de produção. Lavoura é lugar de produção. O lugar que Deus nos colocou revela o nosso propósito. Jardim é lugar de desfrute, irmãos. Aquilo que nós precisávamos, Deus já plantou antes de nós estarmos aqui. O jardim foi plantado pelo Senhor antes do homem existir. O homem foi colocado no lugar que Deus já tinha feito para que o homem desfrutasse. E por estar debaixo de um jugo de escravidão, a gente acha que a nossa vida é feita para produzir coisas. Produzir, construir. A gente acha, irmãos, que o desfrute está em coisas, e o desfrute não está em coisas, o desfrute está no Senhor. Nós podemos morar em um deserto, irmãos. Nós podemos ficar 40 anos no deserto. Nós vamos desfrutar de coisas que nenhuma outra pessoa no melhor lugar do mundo pode desfrutar. Porque o Senhor está conosco.
Eu posso estar andando pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Nós precisamos, irmãos, quebrar a cultura da miséria. No verso 9, o verso 10 aí, do Salmo 37, diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Está dizendo, irmãos, nós não nascemos para viver como as pessoas desse mundo. O ritmo de vida do Filho de Deus precisa ser diferente. O próprio Jesus disse, nós não somos desse mundo. Por exemplo, o sonho do brasileiro é ter a casa própria. Olha só, irmãos, nós brasileiros trabalhamos de 5 a 6 meses no ano, irmãos, para pagar impostos. Nós conseguimos desfrutar de saúde boa, irmãos? Nós conseguimos desfrutar de educação boa, irmãos? A gente consegue desfrutar de segurança, irmãos? É por conta de uma mentalidade de miséria, irmãos, de nós termos uma mentalidade de miséria, que nós produzimos muito e desfrutamos pouco. Mas eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado nessa nação homens justos, que têm quebrado o jugo da escravidão das nossas vidas. Tem aberto os nossos olhos, irmãos. O nosso país ficou sobre um jugo de esmola, como se, se eu tiver uma cesta básica já está bom, se eu ganhar esse benefício, aquele benefício ali. Não, irmãos, Deus nos deu esse país maravilhoso, irmãos, que tudo que planta dá. Um país que talvez o país mais rico do mundo seja o Brasil, irmãos, para que nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu a oportunidade de estar nessa terra maravilhosa. O Mato Grosso do Sul, irmãos, é um estado rico, próspero, abençoado. É o melhor estado do mundo para se viver, irmãos. Nós precisamos desfrutar daquilo que Deus nos deu aqui, e é o melhor do mundo, está aqui no Mato Grosso do Sul. Mas enquanto nós estivermos debaixo do jugo da miséria, irmãos, nós não vamos conseguir desfrutar. O que é o jugo da miséria? O jugo da miséria é assim, olha, se eu comer hoje, já está bom. Já está bom aqui, o pão nosso de cada dia aqui já está bom, não importa o dia da manhã. O escravo, irmãos, ele vivia de pão e água. Os escravos mais luxuosos era pão e leite. Às vezes tinha leite, mas normalmente era pão e água, alguns derivados da mandioca, porque uma para trabalhar, viva para trabalhar. O Senhor, irmãos, nos tirou da escravidão para a liberdade. Nós não somos mais escravos. Nós não somos escravos do ritmo desse mundo, irmãos. Não é a força do nosso braço que sustenta, é o Senhor que nos sustenta. Irmãos, não somos nós que abrimos a porta. A palavra do Senhor diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, irmãos. Nós dependemos da porta que o Senhor abre. E nós achamos que é nós que vamos abrir a porta. Por isso que a gente corre de um lado para outro, busca e vai. Tem que trabalhar, tem que produzir, tem que fazer, porque eu tenho que abrir essa porta. Não, irmãos, é a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. O Senhor está dizendo para nós: deleita-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Irmãos, a cultura da miséria é baseada no que sobra. O que sobra está bom. Então, nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Jesus. Então assim, olha, eu era católico, ou era espírita, ou não era em nenhum lugar. Então assim, olha, eu estou indo no culto de domingo, tá bom. Eu participando do culto de 1h30, tá bom. Eu tenho que buscar Deus em casa? Não, eu preciso comer uma vez por semana, tá bom. E eu tenho que compartilhar desse pão vivo que desceu do céu? Não, porque se eu compartilhar eu vou ficar sem, então vou guardar só para mim. A cultura da miséria, ela não divide, irmãos. Eu tendo para mim comer, tá bom. Entra ano e sai ano, irmãos.
nós estamos no mesmo de leitura da palavra, quando nós oramos. Porque o que eu estou comendo em Deus está dando para mim viver. Se Ele voltar, eu vou para o céu. Se eu morrer, eu também vou para o céu. Tenho certeza da salvação, então tá bom. Então entra ano e sai ano, nós estamos vivendo o mesmo nível de fé. Entra ano e sai ano, irmãos, a nossa vida com Deus, os nossos pecados continuam os mesmos. Porque do jeito que tá bom. Essa é a cultura da miséria. Deus não nos fez para estar debaixo do jugo da miséria. Nós andamos de glória em glória, de vitória em vitória. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Naquele, irmãos, que nos fez libertos, salvos. Entra ano e sai ano, irmãos. Eu não fui ainda batizado no Espírito Santo, eu ainda não investi na minha fé. Irmãos, esses dias eu cobrei da cela dos adolescentes. Todos tinham celular e não tinha Bíblia, irmãos. A cultura da miséria é isso. Eu posso ter um iPhone, mas não dá para investir numa Bíblia em R$200. R$200 numa Bíblia? Pois é, essa é a cultura da miséria. A cultura da miséria é que a gente pode pagar qualquer curso para fazer em qualquer lugar. Mas fazer encontro face a face, meu Deus, que absurdo, que caro. Essa é a cultura da miséria. Nós queremos desfrutar de tudo, menos aquilo que é mais importante, o Senhor. Nós queremos crescer em todas as áreas. E a cultura da miséria, irmãos, ela valoriza muito o eu. Eu fiquei assustado, irmãos, com o que aconteceu em Brumadinho. Quantos aqui viram o que aconteceu em Brumadinho, a tragédia? Irmãos, é assustado, a ganância, a miséria. Miséria, irmãos. A miséria, a ganância, a cultura da miséria matou, dizimou mais de 300 pessoas. Aí não bastasse isso, irmãos, estava vendo uma reportagem essa semana passada, que pessoas foram lá roubar as casas, saquear. Gente da própria cidade roubando. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos quebrar esse jugo da miséria, que pensa só em nós. Eu não estou bem, eu estou fraco. Como é que eu vou levar alguém para a célula? Rapaz, você tem a salvação, você tem o Espírito Santo, você tem a maior preciosidade que um ser humano pode ter na terra, aquilo que ouro nem prata compra. Você tem muito para compartilhar. O nosso João 3,16, o nosso Salmo 23 tem mais poder, irmãos, que 300, 400 profetas de Baal. Deus nos fez milionários, irmãos. Mas nós precisamos entender que a nossa vida com Deus precisa ser, irmãos, sempre um desfrute e um inconformismo. Eu estou feliz com o que Deus tem feito. Eu estou feliz porque o Jean desse ano é melhor do que o ano passado. Só que o Jean do ano que vem, irmãos, precisa ser muito melhor que o Jean desse ano. Não dá para eu viver no mesmo nível. Não dá, irmãos, para a gente carregar na nossa fé aquilo que a gente aprendeu quando era criança aqui na escolinha. Não, irmãos, Jesus crescia em graça e conhecimento. Nós precisamos crescer. Você em Deus, esse ano é melhor do que do ano passado? Você em Deus desse ano é melhor do que de 2 anos atrás? Nós não podemos nos contentar, irmãos. A cultura da miséria é assim, olha, não, do jeito que tá bom. A cultura do desfrute não, tá bom, mas pode ser melhor. Tá melhor do que o ano passado, mas eu sei que Deus vai me usar muito mais. Além, irmãos, de quebrar a cultura da miséria, nós precisamos estabelecer uma nova cultura, que é a cultura do desfrute. Diga aleluia. Olha o verso 4 aí do Salmo 37. Diz assim, olha: deleita-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. A cultura da miséria é mais ou menos assim, irmãos. Se eu estou com um problema no meu casamento, eu preciso buscar Deus.
Quando o problema do casamento resolve, não, já tá bom, já não precisa mais, aquele problema tá assim. Nós somos pastores de jovens, há alguns anos trabalho com jovens, e é muito interessante alguns pais, e eu espero que seja só com pais não crentes, porque quando o filho está na droga, está na bebida, fica ligando para pastor, ai, cuida do meu filho, aí o filho se converte, começa a se envolver com as coisas de Deus, trabalhar, levar a gente para Jesus, tocar no louvor, só fica em igreja agora, não. Quantas mães, eu falava assim, mãe, deixa na célula, começou a trabalhar agora, ele precisa descansar, meu filhinho, titiquinho. Ele começou a fazer faculdade agora não dá mais para ir na célula, não dá mais para isso, não dá para ir. Essa é a cultura da miséria. Não, meu filho tem que ficar bonitinho, tem que ficar cheirosinho, ganhar dinheiro, e ele ter o trabalho, olha que lindo, ele é um profissional. A maior herança que nós podemos dar para os nossos filhos é ser pessoas de Deus, serem cheias do Espírito Santo. A herança que Jesus deixou na terra foram 12 discípulos, irmãos. Um tirou a própria vida, foi 11 discípulos cheios do Espírito Santo, que mudou a história da humanidade. Eu e você estamos aqui por causa da herança que Jesus deixou. Filhos, os filhos são a herança do Senhor. Essa é a maior herança. Melhor que uma faculdade que você pode pagar é ter um filho cheio do Espírito Santo. Fica tranquilo, se o filho do ímpio tem faculdade, teu filho não vai ficar para trás, pode ter certeza disso. O Jonas aqui, um filhão amado de uma das células, a gente começou a discipular, e o Jonas tomou decisões seríssimas na vida dele para viver uma vida séria com Deus. Tenho o privilégio de caminhar com ele, como ele tem crescido, um filho muito precioso, está ali trabalhando nas crianças aqui do lado. E o Jonas tomou várias decisões na vida dele, e há 15 dias atrás, a gente sentou para fazer o discipulado, e eu falei, e aí filhão, vai estudar? Ele falou, pastor, eu vou ter que fazer um curso qualquer, porque meu pai está me pressionando, ele está me cobrando muito, que eu tenho estado na igreja, tenho trabalhado, e o curso que eu quero fazer é direito, mas tem 53 pessoas na minha frente, e eu poderia fazer uma particular, mas eu tenho que pagar, não tenho condições. E no discipulado eu falei, vamos orar, Jonas, porta que o senhor abre ninguém fecha, e oramos. Na semana passada ele mandou uma mensagem no grupo da célula, a lista rodou 53, e ele está estudando lá aqui na UEMS, fazendo direito no noturno, porque a porta que o senhor abre ninguém fecha, não é na nossa capacidade. Nós temos um Pai de amor, irmãos. Deus nos dá o melhor, Deus nos dá aquilo que nós conseguimos desfrutar. Se você não desfrutar da sua casa, da casa que Deus te deu, Deus não vai te colocar num lugar melhor. Se você não desfruta aí, você não vai desfrutar na outra. Não adianta você querer trocar de esposa a esposo. Essa aí foi a melhor, esse aí é o melhor. Se você não desfrutar dele, você não vai desfrutar de nenhum outro casamento. Guarde isso. Você está no melhor lugar. Quando você começar a desfrutar desse trabalho, Deus vai te abrir uma porta nova. Fica tranquilo. Nós precisamos aprender a desfrutar, irmãos. Nós precisamos alegrar, irmãos, naquilo que Deus tem feito na nossa vida, irmãos. Deleita-te no Senhor. Deleite-te no teu tempo de jejum. Irmãos, comer é bom, jejuar é melhor ainda. Fecha a porta do teu quarto, tenha intimidade com Deus, se consagre. Fala, Senhor, eu não me conformo com a minha vida. Se você não ora em línguas, comece a buscar. Se você ainda não teve visões, não ouviu a voz do Senhor, tranca a porta do teu quarto e fala assim, não saio daqui enquanto não ouvir sua voz. Coloca um louvor lá, vai buscar a face do Senhor. Ai, minha célula só tem gente descompromissada, começa a desfrutar do Senhor. Fecha a porta do teu quarto, começa a clamar a glória dele. Vai para a sua célula debaixo de jejum e oração. Pode ter um lá, vai ser batizado, vai ser tomado, vai ser um grande líder de célula. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A cultura da miséria, irmãos, é a cultura que nós buscamos quando temos um problema. A cultura da miséria, irmãos, é a cultura, eu vou para o culto quando a batata assa.
A cultura da miséria é quando eu estou tendo um problema financeiro em casa, estou precisando de trabalho, eu começo, vim no culto, vim na vigília, vim na célula, arrumei o trabalho, tchau. Essa é a cultura da miséria. Deus tem o melhor da terra, mas o melhor, irmãos, é desfrutar do Senhor. A cultura do desfrute, irmãos, é aquela que eu posso estar comendo picanha, irmãos, ou posso estar dividindo o ovo com a minha esposa. A melhor coisa que eu tenho para desfrutar do Senhor. Eu posso, irmãos, estar andando num carro bom, ou eu posso ter que vir para o culto a pé, não importa. Eu quero desfrutar do Senhor. O carro não vai ser desculpa para eu desfrutar da célula ou da presença de Deus num culto. A minha roupa não pode ser, irmãos, o empecilho de eu estar ou não estar no culto, irmãos. Porque a gente pode estar, irmãos, as irmãs podem estar usando a bolsa da Louis Vuitton, é isso? Louis Vuitton? Não sei, nunca comprei uma bolsa dessa ainda para minha esposa. Mas, ou você pode ter a bolsa lá dos 15 reais, né? Dos 20 reais, não tem importância. Pensa numa bolsa maravilhosa para você estar na presença do Senhor. É a melhor bolsa. A melhor roupa para você desfrutar da presença do Senhor é essa que o Senhor te deu. Venha. Ah, mas eu vim do mundo agora, tenho um monte de roupa. Vem com essa, Deus vai te prosperar. Ora no teu guarda-roupa, você vai ver o que Deus vai fazer no seu guarda-roupa. Deleita-te do Senhor. Deleitar, a cultura do deleitar no Senhor. Eu quero buscar Deus em tempo e fora de tempo. Eu posso estar sentado na mesa do rei, ou eu posso estar passando pelo deserto. A única coisa que eu não posso ficar sem é o Senhor. A coisa mais importante, ou o que eu tenho mais de importante para desfrutar é o Senhor. Eu posso estar passando por um momento de prosperidade, eu posso estar fazendo a faculdade que eu queria ou não. Não importa, eu vou desfrutar do Senhor. Ele vai atender os desejos do meu coração. Eu posso ter aberto uma empresa, estar tendo lucro, ou ter fechado a empresa, ou estar tendo um período de prejuízo, de perda, não importa. Mesmo que eu passar pelo vale da sombra e da morte, o melhor lugar para eu estar é estar com o Senhor. Eu posso ter perdido o meu familiar tão precioso, ou eu posso ter lá perdido o meu trabalho dos sonhos, não importa, eu só não posso perder o Senhor. Eu só não posso perder a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E é muito espetacular no Salmo 51, falha a memória, que é o salmo onde Davi se arrepende. É isso, né? É o salmo que ele estava lá se arrependendo. E Davi, irmãos, tinha acabado de receber a sentença de Natã. Essa foi a palavra de Natã, foi assim: você vai perder o reino, as suas mulheres, você fez a oculta, seu filho vai fazer a luz do dia com as suas mulheres, você vai perder, você vai perder a casa, você vai perder dinheiro, você vai perder o estado, você vai perder um monte de coisa. Sabe qual foi a oração de Davi? Senhor, não retire de mim a tua presença. Você sabe que Davi estava falando: Senhor, o reino é bom, as mulheres também que o Senhor me deu, a comida, os manjares, mas a melhor coisa que eu tenho é o teu Espírito. Só não tira de mim o teu Espírito. A cultura do desfrutar do Senhor é isso. É que nós entendemos que a coisa mais importante que eu tenho é a presença do Espírito Santo. Quando eu entendo isso, não tem série na Netflix e nem jogo, irmãos, que ocupe o lugar da presença do Senhor na minha vida. Não tem, irmãos, nenhum prazer nessa terra que me tire de estar na presença de Deus, porque eu quero desfrutar do Senhor. A terceira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos quebrar a cultura da idolatria. Diga assim: eu quebro da minha vida a cultura da idolatria. A cultura da idolatria sempre vai estar ligada à cultura da miséria. Sempre. A cultura da idolatria, irmãos, é aquela cultura que eu busco algo para ter algo. Por exemplo, a pessoa está precisando casar, o que ela faz? Ela pega o Santo Antônio. Se não resolver, coloca na geladeira de ponta cabeça, de castigo. Se eu estou precisando de chuva, eu vou comprar o São Pedro. Se
Se eu estou precisando disso, daquilo outro, a cultura da idolatria sempre vai estar ligada à cultura da miséria. Eu só estou buscando porque eu preciso saciar algo. A cultura da idolatria, ela é muito forte, irmãos. Nos países, você vai ver a cultura da idolatria muito forte em países que têm dificuldades financeiras, que têm pobreza, que têm miséria. É muito forte a cultura da idolatria nesses países, porque está ligada à cultura da miséria. A idolatria, irmãos, nos leva a buscar somente para receber algo. O desfrute, irmãos, nos leva ao lugar que nós queremos desfrutar, independente do momento que eu estou vivendo. Aleluia. A cultura da idolatria, irmãos, é muito interessante, que você dificilmente vai ver, a não ser se a pessoa é doida, pegar o São Pedro ou o Santo Antônio, colocar lá na sala e falar assim: ô Santo Antônio, como é bom estar aqui com você. Está lá o santo, né, a imagem. Fala: então Santo Antônio, está assim, está assim, está assim, está assado. Não, eu estou precisando disso. Então coloca o santo lá e fala: santo, eu preciso disso. Santo, eu preciso daquilo. Santo. E se o santo não atende, eu mudo de santo. Se a igreja não está atendendo aquilo que eu estou pedindo, eu vou para outra igreja, porque eu estou precisando disso. Não sei se já teve a oportunidade de ouvir isso, mas eu já. Eu fui na igreja, mas minha vida não estava melhorando, eu parei de ir na igreja. Essa é a cultura da miséria. Eu só vou se o meu desejo vai ser atendido. Não. Como é que funciona a cultura de desfrute? Eu desfruto de Deus, da presença, do amor, e Ele atende os desejos do meu coração. Não dá, irmãos, para nós estarmos no nível do crente 6 horas. O que é o crente 6 horas? Eu não vou não, mas 6 horas lá por mim. Eu não está dando para eu ir, mas 6 horas lá, 6 horas lá, 6 horas lá. O meu filho está com problema, pastor, você ora pelo meu filho? Você ora? Antes de qualquer pessoa pedir para eu orar por alguém, eu falo assim: você tem orado? Outro dia encontrei uma pessoa que falou assim: você pode ir lá orar por tal pessoa? Eu falei: posso. Você está orando por ela? Eu não tive tempo ainda. Não. Eu falei: não, posso. Você vai lá orar, assim, assado, depois eu vou. Nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos o Senhor Jesus, mas a gente se relaciona, irmãos, muitas vezes porque a gente quer alguma coisa, e não é assim que funciona. A cultura da idolatria: eu busco para ter algo. A cultura do desfrute: eu quero me relacionar e Deus pode me abençoar, mas eu tenho certeza que Ele vai abençoar, irmãos, porque Ele nos deu uma vida abundante. Por isso que Deus não responde muitas orações nossas, sabia? Porque aquilo vai se tornar um Deus. Se Deus prosperar a tua empresa, você vai viajar de segunda a segunda, você não vai ter tempo para buscar Deus, porque você só está buscando Ele, que você está precisando disso, daquilo outro. Irmãos, o que nós necessitamos e precisamos é do Senhor. A cultura da idolatria precisa ser quebrada, irmãos, para que a cultura da adoração e da celebração seja implantada. Em 1 Crônicas 13, Davi tinha acabado de assumir todo o governo, e é muito interessante, por isso que Davi foi um homem que nunca perdeu nenhuma batalha, irmão. Você imagina um cara que nunca perdeu? Foi Davi, nunca perdeu. Tudo que Davi colocava a mão dava certo, irmãos. Davi nunca pediu para ser rei. Foi Deus que viu ele lá no secreto, irmãos. Viu ele lá honrando o pai dele e falou assim: esse cara nasceu para ser rei. Davi estava desfrutando do Senhor. Imagina o Davi cuidando das ovelhas lá do pai, tudo sujo, irmão. Você imagina cuidar de ovelha, tudo sujo lá no meio do nada. Aí ele começou a olhar assim, e ele sendo o pastor das ovelhas, ele falando assim: nossa, eu cuido dessas ovelhas, eu levo elas para a água, eu levo elas para pastos verdejantes, e assim é o Senhor. Eu sou o pastor dessas ovelhas, mas o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos
Guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não preciso temer mal nenhum, Ele está comigo. Davi, irmãos, ele assume um reino. E você sabe que a nação tinha perdido a presença de Deus, a arca do Senhor. Qual foi o primeiro ato de Davi? Trazer a presença de Deus de volta para a nação. Irmãos, a medida do rei não foi fazer uma festa para ele, não foi se colocar agora eu mando, agora não. A primeira coisa que nós precisamos dessa nação não é plantar, não é derrotar inimigos, nós precisamos de buscar a presença de Deus. Eles buscaram a presença de Deus, a arca da aliança. Chega a arca da aliança, sabe o que Davi faz? Ele monta uma escala, separou lá Asaf, separou lá os filhos de Asaf, falou assim: olha, a partir de hoje, nessa nação, se adora a Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ele atraiu a presença de Deus e começou, irmãos, a pular na presença de Deus. Quem lembra de Davi, irmãos, trazendo a arca da aliança? Ele pulou e dançou tanto na presença de Deus, celebrou, que a Bíblia diz que as partes íntimas dele ficaram à mostra, irmãos. Deus não teve dificuldade com isso. Mas alguém que estava debaixo do jugo da idolatria teve. Onde já se viu pular desse jeito? Para que pular assim? E Davi não estava nem aí, estava desfrutando, estava buscando a presença de Deus. Irmãos, por desfrutar da presença de Deus, ele é o maior rei da história da humanidade. Davi, irmãos, talvez seja conhecido até mais que Jesus. A história do menino que derrubou Golias talvez seja ecoada nas nações ainda mais do que propriamente o nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele desfrutou do Senhor. Os salmos que nós lemos, irmãos, a maioria foi de um homem que desfrutou do Senhor. Ele era rei, ele era, irmãos, o comandante que nunca perdeu uma batalha, mas o segredo dele, irmãos, estava em desfrutar do Senhor. Nós não estamos na célula, irmãos, para receber algo, nós estamos lá para desfrutar do Senhor e desfrutar dos irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, cultuando a Deus, entregando a Ele um culto, porque nós queremos desfrutar do cheiro dEle, do abraço dEle, do amor dEle. Nós falamos de Jesus, irmãos, porque nós somos tão prósperos, tão prósperos, tão abençoados, que a gente tem que dividir o pão do céu. A gente divide. A gente tem tanto de Deus, irmãos, que pode ter um enfermo necessitado, que a nossa saúde em Deus é transmitida para ele vai ser curado. A gente põe as mãos, eles são curados. Nós, irmãos, decidimos essa noite quebrar a cultura da miséria e estabelecer a cultura da adoração e da celebração. Fique de pé no seu lugar. Forme um círculo aí de 3, 4 pessoas. Forme um círculo. Você não vai orar por você agora. Você vai orar pela vida do seu irmão. Vamos encerrar de uma maneira diferente aqui. Forme um círculo aí. Vamos fazer aqui um período santo. E você não vai colocar a sua vida, você vai dividir com o seu irmão. Você vai colocar a vida dele diante do Senhor. Espírito Santo, o Senhor é livre. O Senhor é livre, Espírito Santo.